Olá! O Nós da Escola é uma série que pretende discutir os principais nós que professores, pais e alunos vivem no contexto escolar. E a gente está aqui para tentar desatar esses nós, especialmente no contexto das escolas particulares. Eu me chamo Felipe Serpa, sou coordenador pedagógico, gestor escolar e pedagogo. Eu sou Igor Fernandes, psicólogo escolar, e estamos aí junto nessa jornada. É isso aí, meu camarada Igor Fernandes. Hoje escolhemos um tema bastante delicado e polêmico, porque divide muitas opiniões, que é a questão da sexualidade e gênero nas escolas. Isso aí. E eu até fiz uma introduçãozinha aqui, um texto para ajudar a gente a contextualizar. A escola vive hoje, mais do que nunca, um contato direto com diferentes modelos de família, e isso independe da nossa vontade, não é mesmo? E todos esses modelos, eles coabitam na mesma comunidade escolar. Mas as questões que envolvem a homossexualidade e o gênero na escola sempre estiveram envoltas em um grande tabu, em razão do receio de muitos pais em relação à questão de uma suposta destruição de um modelo tradicional de família. E como que esses diferentes pensamentos coabitam a escola? Como que existe uma convivência saudável? Como que a gente não está se matando, né? Nessas diferenças, às vezes, tão inflamadas e percepções muito... que também se mistura com aspectos religiosos, percepções, ideologias e etc. E como essas questões têm surgido dentro da escola e quais são as diferentes maneiras de lidar com elas. E aí eu tento jogar essa bola para você, Igor, no sentido de nos ajudar primeiro a entender, talvez pensando assim, como que era, né, alguns anos atrás, nós como alunos, há algumas décadas atrás, o que mudou, enfim, tentar fazer uma contextualização nesse sentido. Acho legal essa história da gente tentar lembrar como era, né? E, evidentemente, colocar alguns pingos nos is para a gente não entrar naquela coisa muito superficial do antigamente era melhor, né? Então, assim, eu lembro que existiam casos, né? Só que a gente via muito menos. Eu via muito menos, né, esses casos. E aí eu fico pensando que também, na nossa época, era uma época onde a coisa do bullying, do mexer, era muito mais permissiva. Perfeito. Então, isso já levanta uma questão para a gente aqui, né? Quer dizer, a gente via menos porque o potencial destrutivo, né, dessas brincadeiras, desse bullying, era muito maior, né? Uma vez que a gente não tinha lei anti-bullying, essas discussões não eram, né, tão pautadas e etc., né? Ou realmente aumentaram os casos. Por outro lado, eu também penso que num momento onde você vai encontrando uma sociedade que ainda tem muito a melhorar, mas já com um olhar um pouco mais interessado sobre essas questões. Menos preconceituosa. Talvez. É tão difícil a gente falar de menos preconceituosa quando ainda existe muito preconceito. A gente sabe, né, que existe, mas se a gente olhar para trás, a gente vê que a gente já deu uns passos bem interessantes, né? Então, assim, o fato dessas pessoas dessa geração estarem vivendo num momento como esse, onde as informações circulam também de maneira maior, né? Será que isso também não os dá a liberdade de explorar melhor a sua própria intimidade, né? De entender o que é aquele incômodo, o que é aquela angústia? E eu acho que vale a pena a gente pontuar já de início, nós não somos especialistas no assunto, né? Nós estamos trazendo a nossa opinião dentro do contexto que a gente vive, na visão que a gente tem ali, da maneira como a gente vai construindo a nossa opinião nas conversas. Obviamente, a gente, como profissional da educação, a gente busca, a gente se interessa, vai atrás, entende, estuda. Agora, o que a gente vai trazer aqui é a nossa vivência, a nossa percepção. Eu acho que é rico quando a gente
tem coragem de quebrar os tabus. Esse é um grande tabu. Né? As escolas não falam sobre o assunto, porque a gente tem grandes chances de desagradar quando a gente aborda o assunto, um lado ou o outro. Então, a gente se arriscar nesse campo é por um interesse muito grande de a gente derrubar esse tabu e falar sobre isso, entender quais são as melhores maneiras que a gente tem para lidar com isso. E aí, quando você fala sobre antigamente e tal, eu queria complementar a sua visão, que eu vejo que antes era mais velado, porque também eu acho que talvez existia uma hostilidade maior, as pessoas se sentiam menos à vontade de se colocar. E também eu acho que existia uma coisa que aí eu acho que vale a pena pontuar essa diferença, né? Qual é a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero? E a orientação sexual tem a ver com, né, com a maneira como ele percebe a sua forma de expressar a afetividade, né? O jovem, a criança ou a pessoa. E aí, geralmente, na nossa época, existia muito mais pessoas que a gente identificava como homossexuais, né? Do que, por exemplo, do que se apresenta hoje em relação à identidade de gênero, que é quando a pessoa se identifica com o gênero. Ela nasceu, tem a biologia do homem, mas não se identifica como homem. E às vezes ao contrário, ela tem um corpo feminino, mas não se identifica como mulher. E isso, com certeza, na nossa... Eu tenho lembrança de nenhum colega, né, com essa visão, com essa questão. E hoje a gente já vê de uma forma muito real, muito presente na escola. A gente tem, inclusive, relatos, né, de situações assim, de nome social, etc., que a gente vai poder falar um pouco sobre isso aqui também. Mas... eu queria até dizer, você tocou num ponto importante de falar, que é a criança, né? Mas é exatamente isso, né? Às vezes a gente escuta. A criança não tem sexualidade, a criança é um anjo, a criança não sei o quê. Olha, eu entendo, eu já ouvi também esse discurso, né, e tal, mas eu sou um psicólogo, né? Eu venho de uma linha psicanalítica, né? E, assim, há mais de 100 anos... né, a gente já sabe que a criança tem sim sexualidade, né? E eu não acredito que seja só a psicanálise, não é dentro da psicologia que entende isso, né? Tem, é claro que a gente está falando de uma sexualidade que ela vai tomar diversos formatos ao longo do seu desenvolvimento, né? Mas o próprio Freud já dizia, né, que a criança é um perverso polimorfo, né? Então, assim, indicando, né, que tem sim, né, a sexualidade dela, ela toma diversas formas ao longo de sua infância. Tá? Não confundir essa sexualidade com um desejo carnal, né? Não é dessa maneira que a gente está falando, tá? Mas tem sexualidade sim. Né? E aí as discussões sociais se acaloraram, evidentemente, né? Em razão também de uma guerra cultural, ideológica, né? É muito comum a gente ouvir o argumento biológico, né? Não, mas nasceu um homem, uma mulher, um macho, uma fêmea, é assim que se procria e etc. Então, se é assim, então talvez, né? Quando esse é um argumento que ele cada vez menos se sustenta, né? Não no sentido, evidentemente, da procriação, mas no sentido de, será que é tão natural assim? Há algumas poucas semanas atrás, a gente está gravando esse podcast em agosto de 2023, né? Para você que está vendo ele aí mais à frente, saiu uma reportagem de um estudo sobre os macacos macacos rezos, se eu não me engano, de Porto Rico. Tá? E esses macacos, eles têm uma vida sexual onde eles se divertem, os parceiros em homossexualidade, né? Se está correto falar assim, e procriam na hora de procriar, procuram as fêmeas e tal, né? Não seria o primeiro e o único exemplo, também já está documentado comportamento homossexual em grandes felinos, leões, por exemplo, né? E tem vários outros. Então, eu não sei o quanto se sustenta
E eu acho que nós ainda não temos essa resposta muito clara. Evidentemente, devem ter grupos de animais onde não, devem ter grupos de animais que sim, assim como tem grupos de animais monogâmicos e outros que não têm vida monogâmica. Né? Então, isso tudo para dizer que talvez o argumento biológico não seja o melhor lugar para a gente pisar para tirar um veredito. Sim. Né? E o ser humano como um ser social, cultural, quando a gente percebe que esse assunto é um assunto muito polêmico, é em função justamente dessas percepções diferentes, né? Dessas construções sociais, da maneira como nós, seres humanos, nos expressamos afetivamente e sexualmente. E eu acho que tem um aspecto em específico nesse debate que eu acho que gera muita confusão e eu acho que é uma questão conceitual, que é a questão das pessoas falarem assim, não, mas é uma opção sexual, a escolha, entende como... E aí a gente vai estudando, vai entendendo, vai ouvindo os especialistas nessa área e a gente compreende que, na realidade, a orientação sexual é muito assim, do que você é, né? Não é qual é a escolha que você faz, né? Mas como você se vê e como você se sente. Então não é uma... E por isso que eu acho parece que ele entrou na frente de um papel, escolha agora a sua opção sexual. Não é assim, não é uma escolha. Exato. É um processo que a pessoa vai se descobrindo e como ela se reconhece. Eu acho que a palavra é reconhecer, né? E eu vejo que esse tabu ele existe muito em função dentro da escola, em função desse grande receio que existe de a escola ser uma instituição que incentiva, que vem a incentivar, por trazer o assunto, vem a incentivar vamos dizer assim, um questionamento sobre, peraí, mas como você se reconhece? E quando a gente vai aprofundando e ouvindo os especialistas, não tem nada disso, né? Existe hoje esse fantasma, eu considero um fantasma, para alguns é uma realidade, que é a questão da ideologia de gênero nas escolas, né? Como uma política articulada para promover esse debate e aí, por conseguinte, também multiplicar, promover, né, essa multiplicidade de gêneros e de orientações sexuais. E esse grande fantasma afasta a gente da realidade, que é simplesmente a escola como alguém que cuida dessas diferenças, né? Que lida, acolhe e cuida disso. E eu acho que isso a gente consegue perceber isso lá na escola, né? Como que a gente recebe uma família que teve já um processo com o seu filho de conversas em relação à questão, eu não me reconheço nesse gênero, eu gostaria de ter um nome social. E o pai e a mãe vão à escola, olha, a gente sofreu muito e muitas vezes é um sofrimento na família lidar com esse processo, por vários motivos, né? Pela questão do preconceito, mas pela questão dessa normatização que é normal dentro da nossa cultura, que é o que a gente sempre aprendeu a lidar, e superar e fazer de forma diferente é um sofrimento. E aí quando vem a escola parece que já está numa fase mais de superação disso, falando, olha, meu filho pode ser chamado pelo nome social, e aí a gente lida com essa questão. E aí o interessante é que os jovens e mesmo as famílias compreendem que é o respeito que tem que estar acima de tudo, né? A gente não precisa separar, dizer que não quero mais andar, e não existe isso. As coisas acontecem de uma maneira natural, pelo menos no nosso contexto ali, né? Mas quando a gente lida com isso, como é uma coisa muito nova pra gente fica, caramba, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai lidar? Né? E é um processo, é importante frisar isso, porque senão fica parecendo que o filho, a filha, chega pro responsável e fala, eu não me reconheço nesse gênero. Beleza, então vamos ali no cartório, você agora não é mais João, você é Maria. Né? Geralmente é um processo, ele é longo, ele leva várias discussões, né? É óbvio que todo responsável quer o melhor, né, para os seus e, enfim,
e a gente sabe o quanto os jovens... quando ser adolescente é difícil, né? Então, assim, tem suas confusões e etc. E será que isso faz parte de uma dessas confusões da adolescência? Ou não? Isso é algo permanente? Enfim, tem toda uma angústia. É muito legal que se você está passando isso na tua casa e tal... Pô, procura uma terapia, é interessante. Terapia não é para curar, não é cura gay, não é conserto, não é nada disso, mas é um lugar, é um espaço para... Será que é isso mesmo? Né? Vamos refletir profundamente essas questões, né? Que aí é inclusive um espaço, né, mais interessante que o da escola, que a escola dá o espaço para essa reflexão. Mas como a gente dizia no episódio passado sobre psicologia escolar, que ela não tem como ser clínica, né? Ela não encontra ambiência para ser clínica, nesse caso vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, é evidente que esse assunto pode vir, mas procurar uma terapia é interessante. Inclusive, né? Para a família. Agora, essa coisa do temos ideologia de gênero na escola, eu até queria dizer que eu queria saber aonde, né? Porque eu sou professor, como vocês sabem de outros episódios, de educação socioemocional, também, né? Além de psicólogo da comunidade escolar, eu entro em sala com as crianças, né? Com alunos do 6º ano à 3ª série do ensino médio, portanto eu estou falando de 11 para 12 anos até 17, 18 anos, e em todo o meu conteúdo eu sinto falta do conteúdo sobre sexualidade. Não à toa eu comuniquei ao pessoal do sistema, né? Eu falei, olha, eu sinto falta desse conteúdo. E por que para mim é importante esse conteúdo? Bom, primeiro que Qual conteúdo? Primeiro. Conteúdo sobre sexualidade, né? Por que é importante? Esquece onde está a orientação, o que você pensa dela, o que você acha ela. Mas é nessa fase da vida que tá todo mundo se descobrindo. Uhum. Nessa faixa de idade que eu trabalho, tá todo mundo se descobrindo, entrando em contato. Biologicamente, os hormônios começam, né? Perfeito. Não tem nada que eu estou falando aqui que as pessoas não saibam ou não tenham vivido, né? Só por isso já se justificava. Uhum. Né? Como é que eu lido com isso, que não é uma questão só biológica, né? Mas você não se sentiria desconfortável de lidar com esses assuntos tão polêmicos quando envolve uma questão de orientação sexual ou identidade de gênero, quando esse assunto... Porque eu acho que deve ser esse o motivo. A escola fica numa saia justa danada. Uhum. Porque... não tem como você estar, por exemplo, no ensino fundamental, anos finais, e ensino médio, sem que esse assunto não tenha um papel central no universo desses adolescentes. Uhum. Ok, a gente simplesmente desconsidera isso em função, quer dizer, os materiais didáticos e tal, em função de todo esse imbróglio que existe, porque... não é pouca coisa que você vai mexer quando um aluno traz assim, cara, mas espera aí, eu já, sei lá, saí do armário. Pois é, mas enquanto instituição, né, estamos ali nas saias justas com as famílias e tal, não sei o quê, tem um adolescente angustiado, sim, sofrendo, precisando falar daquilo, né? Precisando de uma orientação, um espaço, um espaço. E aí eu não tô falando do cara, tá tristinho, não é isso. Eu tô falando de angústias profundas. Eu tô falando de pessoas que chegam a entrar em estágio de depressão, pessoas que entram, fazem os mais diversos tipos de crises ansiosas, pessoas que chegam a se automutilar porque elas se veem em algumas circunstâncias, se veem inadequadas, sim, socialmente. O que mais acontece. O que mais acontece. Olha onde a gente está chegando. Então eu acho que nós, instituição, nós, família, nós, sociedade, a gente deveria achar um pouco menos e ouvir. Vamos ouvir. Peraí, cara, tem alguém que tá se desqualificando, se dizimando, se automutilando. Porque a gente é incapaz de sair
das nossas caixas para olhá-lo, porque eu não fui assim. Né? Mas aí eu vejo assim, Igor, se por um lado a gente, enquanto instituição, ao abrir o espaço para esse assunto, a gente não vai se colocar jamais na posição de incentivador, não, né? Não se trata né? disso. de uma opção, entre aspas, né? Muitas aspas, sexual, a gente também não vai ser o patrulhador, o regulador, o normativo. Não. Então, assim, como colocar, como abordar, como receber esse assunto, se posicionando de uma maneira adequada, porque para muitos pais, eu já ouvi isso não é um discurso antigo, é recente, e é uma cultura que cada vez mais se fortalece, e que eu não sei, eu não acho que esteja totalmente errado, mas a escola não é um assunto para a escola, é um assunto para ser tratado pela família. Os valores desses aspectos de afetividade eu trato na família. Eu não permito, entre aspas, que a escola aborde esse assunto, assim como muitas vezes o próximo episódio a gente vai falar sobre política na escola também, é um outro tabu, não permito que esse assunto, por conta de uma suposta doutrinação que pode acontecer dentro da escola. Então, como lidar? Você veja, não é um problema simples, né? A gente lida com muitas forças e muitas questões. Então, como se posicionar de uma maneira equilibrada, sem ir para um lado ou para o outro? A gente fala em abrir um espaço. A gente não fala em encaminhar ninguém, seja para um lado ou para outro. Uhum. Eu preciso abrir um espaço, eu preciso ouvir, eu preciso deixá-lo fazer com que essa angústia saia, porque se ele não é uma panela de pressão, vai explodir. Uhum. Né? E essa explosão ela toma diversos formatos e nós não temos condições de prever que formato se dará. E se esse formato for o suicídio de um jovem, como é que essa família se portaria? Né? Então, assim, e eu acredito que ainda assim haveriam diversas... E você sabe, eu quero te fazer um questionamento nessa linha, mas antes eu queria só compartilhar uma experiência que eu tive. Na verdade, foi um podcast que eu ouvi que para mim foi um divisor de águas. Era uma mãe de uma criança trans falando de todo o percurso dela, da criança, se expressando de uma maneira nítida em relação a como ela se identificava do ponto de vista de gênero, e a mãe, o desespero da mãe, a relação com a escola, e todo o processo que ela fez. E no final ela aceitou, no sentido de, depois de muito processo de terapia e tal, mas para mim foi um divisor de águas, porque eu falei assim, caraca, não essa coisa que a gente fala da confusão de opção sexual e orientação, dessa coisa de... É como a pessoa se reconhece, e que não é uma coisa inventada. Você vê, uma criança. Então aquilo para mim foi um choque. Eu pensei assim, cara... Porque no fim das contas, né, Felipe? Sejamos bastante claros, assim. Eu, como psicólogo, me dou bastante liberdade, me sinto bastante à vontade de falar isso, né? O quanto é um problema para mim a orientação sexual do meu filho e minha filha divergente de mim, porque ela aponta um dedo na minha cara. Como assim? Né? Ou seja... eu vou ter sentimentos de que fracassei. E aí eu te pergunto, quando você fala da importância de abrir esse espaço, de se ter esse espaço na escola, né, ou uma pessoa, ou alguém que a pessoa possa, a criança ou o jovem possa recorrer para falar sobre esse assunto, quando você recebe um jovem que se abre com você e fala sobre essas questões de sexualidade ou gênero, como que você se sente em relação a isso, no seguinte sentido, como que eu devo falar isso com os pais? Eu não devo? Como que eu abordo isso? Porque, veja, na medida que você recebe, você tem uma informação, né? E aí, como psicólogo, né? Como que você entende que é o encaminhamento, não é a melhor palavra, né? Mas como que você entende que é a forma de lidar com isso? Olha só, exatamente como psicólogo. Né? Então, se fosse para esse jovem chega até mim, quando chega, porque ele confia em mim. Né? Então, existe uma circunstância que qual é o limite do sigilo profissional
quando você está lidando com jovens, né? Então, assim, coloca risco de vida para esse jovem, risco de morte, né? Enfim, está se colocando... Ele está falando sobre suicídio? Sobre suicídio, ou ele está entrando... vamos falar dos maiores, né? Tá fazendo sua iniciação sexual sem proteção, tá procurando grupos que não são interessantes, etc. Se a resposta for não, e nós estamos ali conversando sobre uma angústia dele e tal, a minha primeira pergunta é: a sua família sabe? Geralmente a resposta é não. E por que essa família não sabe? Porque essa família não dá espaço para que essa pessoa seja ouvida. É porque o mesmo tabu que existe dentro da escola, que é não quero falar sobre esse assunto, porque esse assunto vai me trazer questões que eu não vou saber lidar, que essa é a realidade na escola, né? Que de muitas escolas, a mesma coisa em casa. O pai às vezes percebe os sinais, os pais, né, percebem os sinais, mas não vai sentar com o filho para falar: vem cá, meu filho, vamos conversar um pouquinho. Por quê? Dependendo do que vier, ele não vai saber o que fazer. Exatamente. Então, eu também entendo como natural, porque é um tabu, realmente. Então, quanto menos nós exercitamos esse tipo de assunto, mais atrofiado ele fica. Total. Né? É uma musculatura social. Se você não exercita essa musculatura, você vai atrofiar ela. Né? Você vai ficar sem repertório. Você precisa querer se interessar. Interesse é a palavra-chave. A gente que trabalha em escola, a gente meio que é empurrado para isso, porque a gente as questões vêm para a gente, caem no nosso colo. Né? Agora, aí a gente vai estudar, vai entender, vai ouvir as pessoas que já estão há mais tempo falando e estudando sobre isso. Agora, de uma forma geral, as pessoas ficam muito na superficialidade. Uma outra dica que eu dou para enfrentar esse assunto, quem está nos ouvindo aí, e, enfim, a gente está tendo a felicidade de sensibilizar, mas ainda assim não aponta muitos caminhos, quando eu vou falar com esse jovem, que esse jovem vem me procurar, eu sempre me coloco numa postura de que eu não entendo. E eu realmente não posso saber o que é a vivência desse jovem. Você está entendendo? Ah, mas você é psicólogo, você estudou, você não teve isso, é a primeira vez que você entra em contato com isso. Não se trata disso, gente. Há uma especificidade. Né? Se eu estivesse falando de um transtorno de pânico, síndrome do pânico, né? Vamos sair desse campo para ficar mais fácil de visualizar. Toda síndrome do pânico, toda crise de pânico é ativada pelos mesmos motivos? Os gatilhos são os mesmos para todas as pessoas? Não. Mas, entretanto, todas estão enquadradas sob um mesmo diagnóstico. Então, assim, quando eu vou conversar com um jovem desse, eu parto de um princípio que quem tem que me contar o fenômeno é ele, é ela. Eu preciso saber em como essa pessoa vivencia. Porque se eu já vier cheio de respostas, essa pessoa se cala. Não vai falar mais nada. Para ser uma extensão do familiar que não o apoiou, ele não precisa de mim. E eu acho que esse ponto que você traz, Igor, ele não é consenso, mas eu diria que ele abarca um percentual maior de pessoas que concordam. Porque quando se fala de saúde mental, né, de integridade física, né, quando você... Porque eu digo assim, quando um jovem, uma pessoa está num grau de sofrimento tamanho que se corta, né, passa a se cortar. Então, acho que todos... Não diria todos, porque não é unânime, mas a maioria vai concordar e falar assim: não, isso é muito importante. Assim como essa questão do respeito, né, ou do não preconceito, do não excluir. Eu acho que, pelo menos no discurso, é o que a gente percebe como consenso nesse sentido. O que eu acho que é dissenso, que eu acho que cai nessa polêmica, é quando a gente começa a entrar especialmente no... papel da escola, e aí eu acho importante a gente frisar e pontuar que a escola não tem, de fato, esse papel nem de um lado incentivador, nem de patrulhador. Sim. É um papel de acolhimento,
né? Segundo ponto, a escola como um espaço que, pelas suas institucionalidades, ela incentiva ou desincentiva modelos diversos de família. Sim. E aí isso se dá de que forma? Quando a gente vê uma preocupação muito grande com a festa da família, que não é mais a festa do Dia dos Pais ou das Mães, que aí se percebe como uma ação deliberada da escola para desconfigurar o modelo tradicional de família. E que também, eu acho que não necessariamente está atrelado a isso, não necessariamente. E eu vejo que isso vem como uma preocupação de famílias mais conservadoras nesse olhar diante da escola. Assim como, por último, outro símbolo desse medo que existe, o banheiro unissex como um símbolo de um processo que a escola está fazendo para que já normalizou, entre aspas, né, essa questão da identidade de gênero, e que também, esse então é um problemão, né, uma coisa que eu fico até com receio de falar, porque se a gente fala alguma coisa, mais ou menos a pessoa já vai interpretar de uma forma. Então, assim, esse também é um outro grande símbolo, e eu vejo que esses são os pontos que mais geram esse receio de falar sobre o assunto, ou então, não o receio, mas essas raivas, esses antagonismos, porque já se coloca, dentro dessa guerra cultural e ideológica, se coloca em posições, né, mesmo sem conhecer a realidade da escola, ou o contexto ali que está inserido, já se dá como um dado da realidade imutável. Não, então, se é assim, significa isso. Se é assado, significa aquilo. E não é, a gente tem que entender quais são tem que relativizar e entender o que está por trás do processo. Então, estou tentando pegar esse assunto de uma forma bem assim, profunda. Não, você tem razão. Até você falou essa coisa do conservadorismo. E eu sei que você nós estamos numa cidade pequena do interior do Rio de Janeiro, né? Mas eu sei que você já trabalhou também numa grande escola importante da capital, do Rio de Janeiro. Sim. Né? Como é que essas coisas eram tratadas, apareciam lá? Só para que a gente amplie um pouco mais os dados. Capital, né? Cidade do Rio de Janeiro, a cultura é muito mais diversa, né, do que numa cidade menor como a nossa, mas a rigor as coisas que acontecem conosco aqui na nossa cidade, em São Pedro da Aldeia, também ocorrem na capital, no seguinte sentido: a escola lá também da mesma maneira lidava como um tabu. Nas aulas de ciências, os assuntos da sexualidade eram lidados de uma maneira muito assim, cheia de dedos, por conta dessa preocupação. E isso já tem alguns anos. Uhum. Então, veja, eu não vejo que, embora a gente esteja falando de uma cidade grande em comparação a uma cidade pequena, são duas escolas particulares, o tabu é igual, as questões se apresentam e o que prevalece é respeito às diferenças e não haver qualquer tipo de discriminação. Esse é o ponto. Então, assim, se fosse o que acontece hoje, se acontecesse talvez há 5 anos atrás, isso estaria nos deixando muito mais desesperados. Eu acho que a gente não consegue perceber o que aconteceu conosco em 5 anos, nesse aspecto, de como que a gente, de uma certa forma, amadureceu. E quando eu falo amadurecer, eu não estou querendo dizer assim, que a pessoa passou a aceitar que o filho dela vai ser dessa forma, ou de forma assim ou assado. Não, a gente amadureceu que as relações são diversas, que as famílias lidam cada um de uma forma diferente com isso. Algumas famílias não aceitam e geram um problema maior ainda, e outras famílias, na marra, aceitam, e outras famílias lidam de uma forma menor. Essas, então, são no número mínimo, porque saber lidar com isso, de fato, não é um ponto forte da nossa sociedade. Sim. Então, a gente está falando de uma fragilidade nossa, enquanto ser humano, enquanto sociedade, que a gente, por isso, tem muito receio de como abordar e vai se escondendo disso. E eu acho que é hora da gente desvendar essas questões e falar como a gente se sente. Sim. Não, eu tenho receio. E lembrar que muitas vezes,
né? Uma questão como essa é o primeiro grande rompimento de vínculo desse jovem com a família, quando ele não é ouvido, né? Então, eu até queria retomar essa coisa, né, para deixar bastante claro, caso não tenha ficado. Quando eu digo que eu recebo esse jovem, eu ouço, eu entendo que a maioria das vezes, quando ele está falando comigo, é uma família, que não fique implícito que, lá, tá vendo? O psicólogo na escola, ele serve para encobrir, né? Não é isso, muito pelo contrário. Eu quase sempre lido no tempo necessário, e esse tempo é de cada um, esse tempo não é meu, esse tempo não é da instituição, e esse tempo não é da família, esse tempo é do jovem que está angustiado, sofrendo o seu processo, né? Ou seja, mas eu trabalho em favor do vínculo familiar. Porque se essa família consegue o compreender, isso deixa de ser uma questão enorme e muito rapidamente isso vira algo, né, muito mais fácil, né? E a gente não está falando só de alguém que tem à sua frente uma decisão que a gente já falou que não é uma decisão, né? Mas com milhões de aspas aqui, a gente não está falando de alguém que à sua frente só tem uma decisão para fazer. Não, a gente está falando de um jovem como qualquer outro, que daqui para frente tem, milhares de decisões a serem tomadas. Complexas. Né? Então, eu sempre trabalho a favor da restituição ou da continuação desse vínculo familiar, inclusive ofertando-me como mediador para essa conversa difícil. Tá? Evidentemente, cada um tem o seu tempo, cada um toma a sua decisão. Tem gente que já me disse, eu quero. Tem gente que me disse, não, Igor, minha família não... Eu quero que fale com os pais. Eu quero, me ajuda. Me ajuda. Né? E tem gente que fala, não, a minha família, isso aí não vai dar certo. Entendi. E eu preciso respeitar isso. Como é que faz? Né? Não tem como fazer diferente. Exatamente. Assim como, por exemplo, hoje a gente falou de banheiro, né, dessa questão do banheiro que vira o símbolo. Às vezes a gente, por exemplo, já foi objeto de, né, vítima de fake news nesse sentido, né, da escola. A escola tem um banheiro unissex, aí o cara vai lá visitar a escola para conhecer a escola. Eu queria conhecer aquele banheiro que fala, porque se tiver eu não vou... Não, desculpa, não existe isso aqui. Mas eu fico me colocando assim... não existe hoje porque não foi necessário ter um banheiro unissex. Mas será que amanhã, com uma família, como eu estava falando aqui há pouco, numa criança trans, que a família está lidando com isso, e fala assim, não, o meu filho, eu não sinto a vontade que o meu filho vá no banheiro dos meninos ou no banheiro das meninas, eu queria te pedir isso. Eu me negaria enquanto escola? O que você acha, Igor? Eu acho absolutamente pertinente. Vem aqui, quando você vai ao shopping, hoje em dia, cada vez mais os shoppings têm o banheiro da família. Eu não sabia, tem? Porque é um absurdo que você entenda que só a mãe tem que levar a criança para fazer xixi, só a mãe tem que trocar fralda. Mas aí é outra parada. É uma outra coisa. Mas vamos lá. Aí você entra no banheiro da família, tá trocando a fralda do seu filho, da sua filha. Aí entra um casal homossexual que também tem um filho. Porque pode ser ter por adoção, né? E vai trocar. Você deixa de frequentar o shopping por causa disso? Você deixa de frequentar esses espaços? Né? Quer dizer, realmente você se priva disso? Como é que... Não, eu acho que o ponto aí é porque quando a gente fala de escola, é uma instituição educacional. Sim. E aí é inevitável que as questões de valores, princípios estejam presentes, porque a gente trata de respeito, a gente trata de responsabilidade, né, de todos esses valores que a gente preconiza. E aí quando a gente tem uma situação que traz essa ambiguidade, eu diria, de uma divisão de visões, né, que a gente tem em cima de um assunto, a gente pode ter uma cisão. Mas o que eu sempre digo é, o que nos une? O que nos une é o respeito, o que nos une é essa visão de que para a gente construir uma sociedade saudável, a gente não pode discriminar o outro em função de uma coisa ou de outra. E aí quando eu tenho dentro de um contexto familiar um valor que eu particularmente não concordo, eu vou me afastar? Pois é.
Entende? É isso. Então, assim, embora esse símbolo, banheiro, tenha se tornado, né, porque nessa guerra cultural ideológica que existe, isso virou esse símbolo. E aí, quando você encontra esse símbolo em algum lugar, acabou. Mas, peraí, vamos tentar olhar para isso e entender o que está por trás disso. Será que é uma construção da escola em função de uma intenção para conduzir aquilo que é o receio da família, o que é a dita destruição da família? A escola está querendo formar jovens... Desconfigurar as famílias na sociedade, né? Quando que a escola vai fazer isso? Então, quando não, o que está por trás disso é um acolhimento de uma família que passa por um processo complexo de lidar com esse aspecto de orientação sexual e identidade de gênero, e a gente está do lado dela para apoiá-la, entende? E se fosse a sua família, entende? Uhum. Então eu acho que se fosse você, esse processo que nos traz para um sentimento de empatia, nos ajuda a tirar toda essa carga emocional, raivosa, antagônica, e olhar para nós, para os outros, né, nas suas necessidades. Então, é o convite, né, que a gente se faz, e a gente se inclui nisso, né, o tempo todo, para conseguir lidar com todas essas diferenças de uma maneira respeitosa. Né? Se colocar numa postura aberta para aprender, né? Aprenda o que está acontecendo. Eu aprendo muito com eles, né? Porque quando eu passei pela faculdade, né, essas discussões já estavam acontecendo, mas hoje elas estão muito mais evoluídas, né? Já tem outras ramificações, outras denominações que eles sabem, eu não sei, e eu peço, me ensina, eu nunca ouvi falar desse termo aqui. O que quer dizer? Me ensina aí. E é muito legal você perceber como eles têm um prazer. E eu não estou falando só daquele que é da orientação X, Y ou Z. Aliás, é até interessante dizer isso. Na escola, mesmo entre os héteros normativos, hoje se vê uma aceitação do seu colega que não é como você e tal, muito maior, muito melhor, uma postura de entendimento. Aliás, eu diria que para pouquíssimos alunos ali dentro, hétero, isso é uma questão. Perfeito. De verdade. Concordo. E muitas vezes as famílias, né, que estão por trás desses jovens que na verdade estão nessa insegurança muito maior. Exato. Né? Eu não vejo nenhum jovem se sentir ameaçado pela sexualidade do outro. Nenhum. Igor, eu acho que a gente cumpriu nossa missão, né? A gente estava com muito receio de falar desse assunto, de falar alguma besteira. A gente pode ter falado besteira para algumas pessoas aqui. Né? Mas se a gente falou besteira, você vai deixar aí nos comentários, né? Pega leve. A gente ainda não tem haters, hein? Estamos precisando de alguns comentários. Vamos lá, com respeito a gente pode falar tudo o que quiser. Verdade. Pode continuar essa conversa, inclusive a gente deseja isso. Deixa seu comentário, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Tem uma coisa que eu tenho deixado de falar, compartilha esse vídeo, porque ele pode ser de interesse, né? E assim outras pessoas têm a possibilidade de nos conhecer. Deixa o seu like e aperta lá o sininho, né? Porque aí a gente sabe que você vai ser notificado toda vez que a gente produzir um conteúdo novo. Igor, obrigado a todos por estar conosco aí, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu.